O Eterno, bendito seja o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat, Lekadshu. Lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos que caminham em Teshuvah, a todos que estudam as porções do Eterno semanalmente. Vamos hoje, então, continuar o estudo da porção Emor, a porção de número 31, né? Já passamos da metade do estudo do ano. Vamos hoje estudar os tempos designados do Eterno, né? Os tempos que o Eterno separou para que a gente possa ficar com Ele, estar próximo dele, festejar com Ele, datas que são importantes dentro da nossa história, dentro da nossa caminhada em Teshuvah. São momentos que Ele separou, que Ele designou para que nós, nesses dias, fiquemos com Ele, estejamos com Ele, estudemos com Ele, participemos de uma grande festa com Ele, né? São poucas essas festas. Na verdade, a gente gostaria de ter mais festas com o Eterno, mas Ele nos deu numa medida que a gente pode continuar com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho do dia a dia e também festejar. São 7 festas durante o ano, mais o Shabbatot, né? Os 52, 53 Shabbatot a cada ano. Então são praticamente 60 festas no ano, né? Praticamente um sexto do ano a gente está em contato direto com o Eterno. Ele disponibiliza para nós essas datas e basta que a gente queira estar com Ele, basta que a gente queira aceitar e festejar com Ele, né? Todo mundo gosta de festejar o seu aniversário, a sua data de casamento, a sua formatura, enfim, várias datas aí na vida de cada um. Todo mundo gosta de ser lembrado nessa data, né? Todo mundo gosta que as pessoas liguem nessa data, desejem feliz aniversário, por exemplo, né? Que estejam juntos. Vamos lá em casa no próxima terça-feira à noite, eu vou fazer um bolinho lá com refrigerante para a gente comemorar meu aniversário. Vai lá, né? Leva a família. Então todo mundo gosta disso, todo mundo gosta de ser lembrado. E o Eterno, né? O Eterno foi quem primeiro nos apresentou isso. Nós tiramos isso das datas do Eterno, né? Das comemorações do Eterno. O Eterno também quer que você, em algumas datas especiais, esteja com Ele, você deixe tudo de lado e vá lá, né, comemorar com Ele. E as festas do Eterno são bem simples, é um bolinho, um refrigerante, né, coisas poucas, não tem nada de pompa, não tem nada, né, de tanta ostentação que muitas festas têm por aí, né? Às vezes aniversários aí, casamentos gastam fortunas, e as festas do Eterno você não precisa gastar nada, você não precisa, né? Você só precisa estar limpo, você não pode estar impuro, mas a impureza deve ser retirada da nossa vida todos os momentos, não só nas festas, né? Então o Eterno coloca isso para a gente nessa porção, nós vamos ver então, nós vamos ver esses ensinos do Eterno. Então, abre o teu coração para a gente dar prosseguimento a esse estudo, né? Os Moedim do Eterno. Os Moedim do Eterno, que são as festas, os tempos designados. Moedim Adonai, né? Moadei Adonai. Moedim ou Moadei são as duas formas de fazer o plural de Moad, de tempo, né? Moad é o tempo designado, o tempo que o Eterno designa, o tempo que o Eterno estabelece, o tempo que ele separa dentro do calendário para que a gente possa, então, né, para que a gente possa se encontrar com Ele. São aqueles tempos que foram estabelecidos lá no 4º dia, quando o Eterno criou, colocou no céu o sol, colocou a lua, os 2 grandes luminares, um para governar a noite, outro para governar o dia, e para marcar os tempos, né, para marcar todas as nossas datas e para marcar os Moedim do Eterno. Então, são sempre bem estabelecidos, não é assim de sopetão, olha, amanhã tem uma festa do Eterno. Mas como? Eu não sabia de nada, não. Está tudo marcadinho, né? Está tudo marcado nesse capítulo 23,
a gente já viu, a gente já estudou em Bereshit, uma das datas, a mais importante delas. Depois nós vimos em Shemot, recentemente nós vimos na porção a Haremot, mais uma outra data importantíssima. Então, nós já vimos aí, durante todo o estudo, nós já vimos algumas datas, mas nessa porção o Eterno reúne todas e diz cada uma das datas, quando vai acontecer, quando começa, quando termina, o que deve ser feito em cada uma, para que ninguém diga assim, olha, eu não fui avisado, eu não estou sabendo de nada, eu cheguei agora. Não, você já sabe, né? Você já sabe desde sempre, como nós vimos ontem, né? O Eterno começa essa porção dizendo, e disse, diga, dirás. A mesma palavra que foi dita é aquela que vale hoje, é aquela que vai valer amanhã. A data que foi designada ontem é a mesma data que é designada hoje, é a mesma data que vai ser designada daqui a quantos anos vierem, a quantos anos a gente estiver vivo na face da Terra e muito mais, né? Todo o tempo que o nosso planeta tiver aí, né, existindo graças à bondade do Eterno. Então vamos prosseguir, né, prosseguir com essa porção que começa com aquela célebre frase, né? Vai daber Adonai el Moshe lemor, e falou Adonai para Moshe, dizendo, daber el Binei Israel, vê amartá, fale para os filhos de Israel e dirás Alechem para eles, Moadei Adonai Asher Ti Kru Otan Mikraei Kodesh Ele Rei Moadai. Tempos, Moadei Adonai, tempos designados, tempos estabelecidos, os tempos separados, né? Separados só para o Eterno. Né? O teu aniversário é algo que você não quer compartilhar com ninguém, você quer aproveitar aquele aniversário até o último minuto, você quer festejar a sua data até o último minuto. Então esse Moadei é um tempo designado pelo Eterno para você estar com o Eterno. Os quais Tikru, os quais chamarão eles, os quais chamaremos a esses tempos designados, minha convocação santa. É uma convocação do Eterno, uma convocação para você se separar de tudo que é mundano, de tudo que está no teu dia a dia, de tudo que você, né, tudo que você faz, de tudo que você tem para você como importante. Cada dia você vai separar esse dia, essa data, né, esse momento especial, você vai separar como uma convocação do Eterno. É dele que está convidando, não é você. Então, por isso que a gente tem que obedecer a data. Né? O teu aniversário cai numa terça-feira, vamos supor, agora dia 30, né? Cai aqui no dia 30, você vai marcar a sua festa no dia 30, você não vai marcar a festa no dia 30 e eu vou ser convidado, vou falar assim, no dia 30 eu não posso, tem que ser no dia 29, porque eu vou estar viajando no dia 30. Não pode, a data é sua, você é que estabelece, você que convoca, é a sua convocação. Assim são as datas do Eterno, são convocações santas dele, né? Ele que separa essas datas e a gente tem que separar. Elechem Moadai, estes são os tempos, né? Estes são os tempos. Sheshet Yamim Ta'aseh Melachá. 6 dias fareis vosso trabalho. Então vocês vão trabalhar 6 dias. 6 dias vocês têm aí para executar todas as tarefas, ganhar dinheiro, perder dinheiro, fazer compra, preparar comida, enfim, viajar, fazer tudo. Mas os dias 7º, o que vai acontecer? O Bayon Hashevi, e no 7º dia, né,
e no sétimo dia, Shabat, Shabbaton, ou seja, é um descanso total, um descanso completo, um dia de repouso total, um dia para você não fazer nada, não fazer. Lembra quando eles começaram a fazer o Mishkan, né? O Eterno lá disse para Moshe: vocês vão fazer o Mishkan, mas o Shabat não. O Shabat vocês vão ficar de repouso, vocês vão ficar festejando comigo. O Eterno disse para nem o Mishkan, nem as coisas que você aparentemente faz para o Eterno, né, como fazer uma obra para o Eterno, fazer um trabalho para o Eterno, você não faz. A construção do Mishkan, que foi tão importante, não devia ser feita no Shabat. Né? O Shabat não deveria ter nenhuma obra nem para o Eterno. Então é um Shabbaton, um descanso completo, é um descanso bem descansado, um descanso para a gente, né? Para a gente ficar só aproveitando, né, esse maná que veio do Eterno, que vem, essa bênção que vem do Eterno nesse dia. Com malachá lo ta'asu, não fareis todo o trabalho, ou seja, qualquer trabalho que você pense em fazer não vai ser feito. Riv ladonai, ele está-se Shavat Riv Adonai, Ladonai, ele é descanso para o Eterno. Behol Moshav Terren, ou seja, em todas as vossas moradas, em todas as vossas habitações, em todas as vossas casas, em todas as suas colônias, né? A palavra Moshavit, né? A palavra Moshavit, só esse pedaço aqui, ele representa as colônias, né? Aquela reunião de pessoas que tinham lá o mesmo objetivo, a mesma atividade, né? Uma colônia agrícola ou uma região de moradias, então ali o povo se reunia, né? Isso depois passou a se chamar por outros nomes, e o Eterno está dizendo: em todos os locais que vocês viverem, seja em Israel, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador, seja em Porto Alegre, né? Seja em qualquer lugar que você estiver habitando, seja onde for a sua morada, você vai ter esse dia como um dia de descanso, né? Um descanso para o Eterno. Esse dia é conhecido por todos, né, como Shabat. Esse dia é o único dia que recebe um nome na Escritura. Né? Nós temos lá o dia 1, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia e o Shabat. Né? O Eterno criou tudo até o sexto dia, e no Shabat ele descansou de toda a obra que ele fez. O Shabat, ele nasceu Shabat. Ele não nasceu como nós vamos ver as outras festas, elas nascem, né? Elas nascem de uma coisa que está acontecendo, de um movimento que está sendo feito. Mas o Shabat não, o Shabat já foi designado como Shabat desde o princípio, né? Desde o início nós temos o Shabat separado. O Shabat já foi santificado pelo Eterno desde o início, ele já foi separado de todos os outros dias. Nós vamos ver, né, a Pessa. Né? A Pessa no início não foi um Shabat. Né? A Pessa no início foi um corre-corre danado, foi uma trabalheira danada. Né? Ninguém estava lá descansando, ninguém estava lá só aproveitando as bênçãos do Eterno. Houve muito trabalho, mas o Shabat não. O Shabat, ele nasceu Shabat. Ele foi criado o Shabat, ele foi criado como descanso. Né? Então, a gente tem que sempre lembrar isso. Né? E ele foi criado de tal forma que mereceu um mandamento só para ele, né? Um mandamento que existe só para ele, um mandamento que mais texto tem, mais aparece o nome do Eterno. Então, é um momento realmente especial. Então, nós temos agora que esclarecer alguns detalhes aqui que nós temos termos que muitas vezes a tradução deixa a gente meio confuso. Eu fiquei confuso durante muito tempo, né? Graças ao Eterno ele vem me ensinando pouco a pouco. Eu tenho dificuldade em aprender algumas coisas, mas aos pouquinhos, né?
aos pouquinhos eu vou deixando e vou abrindo meu coração cada vez mais e mais, e cada vez mais e mais ele ensina, né? E eu, quando aprendo alguma coisa, eu gosto de passar para vocês aqui, né? Que é justamente o Shabat Shabbatum e a convocação santa, né? Nós temos que entender o que é isso, né? Nós temos que saber o que é um Mikra Kodesh, que é uma convocação santa, e o que é um Shabat Shabbatum, porque muitas vezes as pessoas confundem, porque a tradução muitas vezes não traz aí, né? Não traz aí o que é um, o que é outro, né? Simplesmente traduz assim, não trabalharás nesse dia, mas não trabalharás, qual dia que a gente não trabalha? Então vamos, eu montei aqui uma tabelinha para tentar explicar para você uma forma bastante resumida, né, para você ter uma ideia, e aí você vai desenvolver isso aí dentro das suas capacidades, né? Então eu coloquei aqui, né, em forma de pode e não pode, né, o que pode fazer, o que não pode fazer numa Mikra Kodesh e num Shabat Shabbaton. Então, uma ação humana de fazer um trabalho servil. O que é um trabalho servil? Lembra quando Yaakov saiu da casa dos seus pais, fugindo de seu irmão, ele chegou num lugar lá chamado Luz, que depois passou a se chamar Betel, né? E ali ele dormiu com a cabeça sobre uma pedra, sonhou com uma escada que ia até os céus, e aí depois ele acorda, né, e diz para Elohim: se você estiver comigo na minha caminhada, na minha estrada, se você me der o alimento, se você me der o vestuário, se você me trouxer de volta para a casa dos meus pais, você será para mim por Elohim, e de tudo que eu receber eu darei 10%, né, 10% para você. Então, isso é um trabalho servil, você trabalha, né, você faz tudo pelo outro, e o outro te dá o alimento, te dá o vestuário, te dá a segurança, né, te conduz no caminho sem perigo, né? Esse é o trabalho servil, você está servindo ao teu Senhor, e o teu Senhor é o Eterno. Agora a gente faz um trabalho servil também para o próximo, né? Nós lembramos lá de Mitzray, quando o trabalho servil era um trabalho de escravo, não era um servo, era um escravo, né? Em hebraico é a mesma palavra, mas a gente vê que lá eles trabalhavam sem direito a nada, apenas recebiam alimento, né? Um lugar para dormir e a roupa que eles usavam para trabalhar. Então todo o trabalho servil é aquele trabalho que você faz recebendo alguma coisa em troca, recebendo, geralmente, né, o nosso mundo recebendo dinheiro para comprar comida, para pagar o seu aluguel, para fazer tudo que você faz. Então esse é um trabalho servil. E esse trabalho servil não deve ser feito, né, não deve ser feito no Shabat. Esse trabalho não deve ser feito no Shabat. E não deve ser feito um dia de convocação santa, naquelas datas que o Eterno diz: esta é uma convocação santa minha, né? Você não vai fazer nenhum trabalho servil. Mas nós temos o trabalho que não é servil. Qual é o trabalho que não é servil? É aquele trabalho que você não vai receber uma recompensa financeira por ele, né? Por exemplo, você vai querer, né, fazer o teu almoço num Shabat. Você não pode acender o fogo, você não pode cozinhar. Então o que você vai fazer? Você vai preparar antes, e nesse dia você só vai se alimentar, você não vai preparar o alimento. Mas no Mikra Kodesh você pode acender fogo, você pode preparar a sua comida, não tem problema nenhum. Eu queria num Shabat aproveitar que eu não vou trabalhar, vou pintar a parede da minha sala. Você não pode fazer isso. Por quê? Porque você não pode fazer nenhum trabalho, né? Nenhum trabalho deve ser feito nesse dia, seja servil ou seja não servil. Mas no Mikra Kodesh você pode, você não está tendo nenhum lucro, né? Você não está ganhando nada com isso, você está fazendo porque você tem aquele tempo disponível para pensar no Eterno e para fazer esse trabalho que é não servil. O teu vizinho bate na porta e fala assim: olha, eu preciso mudar um armário de lugar aqui, você pode me ajudar a empurrar o armário? Você não vai fazer isso no Shabat, no Shabat você não faz isso, mas um dia de convocação santa você pode fazer isso, porque o vizinho não vai te remunerar, não vai te dar comida, não vai te dar roupa para você fazer isso, né? Pode
ter lá um cafezinho, uma cerveja, um bate-papo, mas não é nada que você precisa daquilo para sobreviver, né? Então você pode acender o fogo no Shabat? Não, você não pode preparar comida, você não pode fazer nada disso, mas no Mikra Kodesh você pode, né? Você pode fazer exercício físico no Shabat? Não, você não deve, né? Não deve fazer nada, nenhum esforço, você deve descansar, você deve ter um repouso, né? Ficar pensando no Eterno, estudando a Escritura, acompanhando a porção semanal, né? Em família, reunido, fazer a sua ceia, fazer o seu almoço com a família. Mas no Mikra Kodesh você pode caminhar, você pode, né, tomar uma água de coco na beira da praia, não tem problema nenhum. E realizar comércio, realizar negócios. No Shabbaton, você não pode trabalhar, você não pode pensar em dinheiro, você não pode fazer nada disso. E no Mikra Kodesh, pode? Aí você tem que avaliar, né? Você vai pagar uma conta porque está vencendo, mas se não pagar vai ter multa. Então você não sabe se pode ou se não pode. A gente tem que pensar assim, bom, eu não sei se pode ou se não pode. Será que eu vou estar incorrendo em algum erro? Bom, você pode procurar na Escritura detalhes sobre esse tipo, né, esse tipo de ocorrência. Estou dando aqui um exemplo como realizar negócio, mas podia ser qualquer outra coisa que você tem dúvida. Então, o que você faz? Você procura na Escritura. Não vai aqui pelo que eu estou falando ou por que qualquer pessoa fala. Qualquer dúvida, procure na Escritura. Procure na Torá. E o que a gente pode fazer sempre é criar uma cerca. Hoje, a gente temos tecnologia para isso. Você recebe uma conta, você programa, agenda, pagamento para qualquer dia, inclusive o Shabat. Né? Não é você que está pagando ali, é um computador que está fazendo isso. Então você pode agendar, né, com antecedência e no Shabat você não precisa se preocupar com isso. No Mikra Kodesh você não precisa se preocupar com isso, né? Yeshua nos deu um exemplo muito claro, né? Quando alguém fala que ele estava lá curando no Shabat não podia curar, e ele dá aquele exemplo, olha, se uma pessoa vê lá a sua ovelha se desgarrar no Shabat, cair no buraco, ele não vai lá cuidar dessa ovelha, ele não vai lá pegar essa ovelha. O Shabat foi feito para o ser humano, não o ser humano para o Shabat. Agora, esse exemplo é que a gente deve fazer no Shabat algo para a proteção da vida. E quanto ao caso da ovelha, no primeiro Shabat, que a ovelhinha sua lá fugiu, né, fugiu do aprisco e caiu no buraco, né, você vai lá, recolhe ela, mas no Shabat seguinte, na sexta-feira, o que você faz? De manhã, de tarde, você já cuida dela ficar presa no aprisco, fecha o aprisco, não tem lugar para ela fugir. E aí, no Shabat, você já não vai ter mais esse problema. Né? Cada vez que a gente encontra alguma dificuldade de guardar o Shabat, a gente tem que realizar aquilo, mas no próximo a gente já se previne, a gente já se precavê, a gente já abastece o carro se tiver uma urgência de ir para o hospital, já compra comida, já prepara a comida antes. Né? Então, se você procurar aqui nesse livro, né? Esse livro aqui na página 299, tem aqui no nosso Telegram, se você não tem o livro impresso, ali diz aqueles detalhes que você não deve fazer no Shabat, como você se prepara, né? Porque se você quiser guardar o Shabat, é a mesma coisa para o Mikra Kodesh. Né? Quando você tem dúvida, procura na Escritura, ou então se antecede já que eu não sei se eu posso pagar uma conta ou não, eu já vou pagar antes, eu vou agendar antes, né? Então, nós temos esses detalhes aqui que a gente deve ter em mente para separar o que é um Mikra Kodesh do que é um Shabbaton, né? Porque algumas datas nós veremos que serão Shabbaton e outras vão ser Mikra Kodesh, né? Então, nós temos que ter em mente que são coisas diferentes, né? São momentos diferentes, são ações diferentes que a gente deve ter nesse dia. E estudar a palavra do Eterno todos os dias, né? Todos os dias, toda hora, em qualquer momento, em qualquer lugar, né?
dormindo, acordado, entrando em casa, saindo de casa, você deve estar sempre estudando, praticando as palavras do Eterno. Então, vamos ver mais um pouquinho sobre o Shabat. O Shabat, ele é o quarto mandamento. Ele é tão importante que o Eterno colocou para ele um mandamento só para o Shabat. O quarto mandamento que está lá, né, que está lá no livro de Shemot, no capítulo 20, do verso 8 ao verso 11. É o maior texto que nós temos para um mandamento. Né? O primeiro, o segundo, o terceiro tem bastante texto, o quinto tem bastante texto, o sexto, o sétimo e o oitavo são 2 palavras cada um, o nono um pouquinho mais, o 10º um pouquinho mais, mas o Shabat, o quarto mandamento, o mandamento do Shabat, é que tem mais letras e aparece 3 vezes o nome do Eterno. Vamos relembrar, se você não tem ainda, né, se você ainda não tem lembrança, vamos aqui o mandamento que diz Zahor et Yom HaShabbat, Le Kadishô, lembra-te o dia de Shabat para santificá-lo. Né? Ou seja, você tem que lembrar e você tem que santificar. Lembrar, né? Lembrar porque é uma data do Eterno, é um tempo designado do Eterno. Então você precisa lembrar desse tempo. Ah, é meu aniversário, terça-feira. Então preciso lembrar que é seu aniversário. Né? O Eterno já disse isso desde Bereshit. Né? Bereshit, o Shabat já estava designado como um tempo do Eterno. O 7º dia, né, já é para ser lembrado todo o sempre. Né? Le Kadishô, ou seja, você vai separar esse dia, né? Você vai fazer esse dia um dia diferente dos dias comuns. Isso é santificar esse dia, fazer com que ele seja um dia diferente de todos os outros dias. Sheshet Yamim Ta'avod Ve'asit Kol Malach Terra. 6 dias servirás e farás todo o teu trabalho, ou seja, fará todo o teu trabalho servil, tudo que você precisar fazer para viver, você vai fazer nesses dias. Veion Hashevi Shabbat Le'Adonai. Então, o dia 7º é um dia de descanso para o Eterno, é um dia que você vai se encontrar com o Eterno, um dia que você vai lembrar e santificar, porque é um dia que o Eterno separou para ele, para você estar com ele. Eloheiha, o teu Elohim. Lo ta'aseh com malartá. Você não fará nenhum trabalho. Atá, tu, né? Você não fará nenhum trabalho. O Binerra, o teu filho, também não fará nenhum trabalho. O Biterra, a tua filha, também não vai trabalhar. Então, não vou trabalhar, mas vou colocar meu filho, vou colocar minha filha para cuidar lá dos meus negócios, dos meus interesses, né? Porque eu guardo e santifico, mas eles não precisam. Não, é todo mundo da sua família. Abderra, o teu servo, vá a materra e a tua serva, né? O teu servo e a tua serva, seja qualquer um deles, seja qualquer funcionário seu, qualquer servidor que trabalhe para você. O berrenterra e o teu gado, teu cavalo, o teu boi, a tua ovelha, o teu cabrito, o teu carneiro, né? Qualquer animal que você tenha não vai trabalhar para você, não vai arar o campo para você. Isso nos dias de hoje é qualquer funcionário que você tenha, né? Qualquer atividade que você possa exercer, você não vai passar para ninguém. Veguereja e os estrangeiros, Asher Bisheareja, e o estrangeiro que está na tua porta, ou seja, que está dentro dos teus portões, mesmo que ele não acredite no Shabat, mesmo que ele não guarde o Shabat, você não dá nada para ele fazer, né? Isso é problema dele, se ele guarda ou se ele não guarda, mas você não pode, não, esse cara aqui, ele
ele segue uma outra doutrina que é um outro dia, né, que é o dia seguinte do Shabat. Então, nesse dia, ele vai lá fazer o que ele quer. Não, ele não vai fazer porque você não quer que ele faça dentro dos teus portões. Né? Fora dos teus portões, ele faz o que ele quiser, mas dentro dos teus portões, ele não vai fazer nada, ele vai guardar o Shabat com você. Se ele quiser ir embora e fazer outra coisa lá fora, problema dele, ele é um estrangeiro, ele não tem essa obrigação, mas não é por sua vontade, não é pela tua vontade que ele vai fazer, porque amanhã ele resolve, né? Como eu, depois de 60 anos, resolvi guardar o Shabat, ele pode em qualquer momento resolver guardar o Shabat. Então não é você que vai fazer com que ele, né, misture esse pensamento de guardar ou não guardar o Shabat. A decisão tem que ser dele e você não pode interferir para sim ou para não. Né? Não há coerção dentro da Escritura, não há coerção dentro dos ensinamentos do Eterno. Que Shechet Yamim Asa Adonai et Shammai, pois em 6 dias fez o Eterno os céus, veit haaretz, e a terra, et ha'yam, e o mar, veit kol asher ban, e tudo que há neles, tudo que está na terra, tudo que está no céu, tudo que está no mar, foi o Eterno que fez em 6 dias. Então você não pode, né? Se ele fez isso em 6 dias e descansou no 7º, você também pode. Vai Yanar, e descansou Baion Hashevi, descansou no 7º dia. Então o Eterno fez tudo em 6 dias e no 7º dia já nasceu esse dia descanso. Né? Não foi assim o primeiro, ele trabalhou, mas a partir de agora ninguém trabalha. Não, esse já nasceu pronto. Né? Tem um mandamento próprio para ele. Alquem, portanto, Berar Adonai et Yom HaShabbat vai cá Deshu, né? E o que ele fez? Ele abençoou esse dia e o santificou. Então, esse dia já nasceu abençoado, já nasceu santificado. É um dia especialíssimo. Né? A gente tem que entender que esse dia é um dia muito especial, é um dia que o Eterno, né, é um dia que o Eterno nos deu como uma alegria para a gente festejar a cada semana o aniversário da criação. Né? A criação finalizou no 6º dia, então o próximo dia é o dia de comemoração. Então, toda semana a gente comemora essa maravilha que o Eterno nos deu, que foi esse planeta repleto de maravilhas, esse universo repleto de maravilhas, esses mares repletos de vida e maravilhas, né, que estão à nossa disposição. Então, é aquele aniversário que a gente comemora toda semana, o aniversário do planeta Terra, o aniversário do universo, o aniversário de tudo que foi criado pelo Eterno. Então, a gente tem que lembrar isso toda semana e santificar assim como o Eterno santificou. É um dia de alegria, um dia que o Eterno sente alegria. Por quê? Porque quando ele finalizou toda a criação, ele disse que era Tov Meod, né? Ele disse que era muito bom. Ele disse que tudo que ele fez era muito bom e ele fez tudo e deixou para a gente. Né? Então a gente precisa entender, precisa aceitar, precisa dar continuidade a essa festa todas as semanas. E ele foi tão marcante nisso, né? Tão marcante nisso, que ele colocou esse mandamento como quarto, ou seja, como o quarto, a Dalet, a porta. Né? A porta para você se aproximar do Eterno, para você receber as bênçãos, para você se santificar, é justamente guardar o Shabat. E ele fez uma marca aqui, né? Ele fez uma marca nesse texto aqui, que é justamente o nosso retorno para o Eterno. A gente não retorna ao Eterno se a gente não guardar o Shabat. Se não guardar o Shabat, não tem como
fazer techuvá. E ele inseriu aqui nesse texto, né? Ele inseriu aqui, ó, nessa letra aqui, Ve'et kol asher boi, tudo que existe ali, né? Tudo que ele foi criado nos céus, na terra, né? Nos céus, na terra e no mar. Tudo que foi criado ali nessa tarde que nós temos, né? Nós temos uma separação. E aí o quarto mandamento, Dalet, número 4, uma, duas, três, a quarta letra é uma Shin, uma, duas, três, a quarta letra, uma Vav, uma, duas, três, a quarta letra, uma Bet, um Bet, uma, duas, três, a quarta letra, uma Rei, formando então a palavra Techuvá. Cada 4 letras você tem a palavra, uma palavra que tem 5 letras. Isso aqui é muito difícil de alguém escrever isso, fazer, colocar num texto 5 letras a cada 4 letras que tem um significado tão importante quanto a palavra Techuvá. Techuvá, se você fizer a gemátria, vai dar 713. A mesma gemátria, né? A mesma gemátria dessa palavra aqui, ó, Pi Ahirot. Né? Pi Ahirot é justamente a porta, né? A porta. Que porta é essa? Quando os nossos ancestrais saíram lá de Mitzrayim, quando eles foram libertos de Mitzrayim pela mão do Eterno, o Eterno os conduziu para fora daquela idolatria, chegou o momento que eles ficaram frente ao mar, né? O mar na sua frente, atrás deles, os egípcios querendo tomá-los de volta para levá-los para servidão, para escravidão, para idolatria lá do Egito. Então eles tinham que fazer o quê? Ir para frente, tem um mar, voltar, tem os egípcios. O que eles iam fazer? Então eles estavam à porta, né, na porta de uma decisão importantíssima na vida. Foi quando eles decidiram entrar no mar, graças a Nachshon, que entrou no mar primeiro, o mar se abriu e eles atravessaram. Então, nesse momento, eles estavam às portas do mar de juncos, Pia Harirot, a boca do caniço, né? Pia, boca, Harirot, caniço, né? Então eles estavam à porta desse mar, e aí eles atravessaram e nunca mais voltaram para aquela escravidão que era a escravidão lá do Egito, né? A escravidão que todos aqueles egípcios queriam levá-los de volta, já não estavam mais sofrendo com a morte dos seus primogênitos, eles queriam, né, todos os seus servos de volta, os seus escravos de volta. Então, é nesse momento que a gente precisa, aquele momento que a gente quer voltar lá para o passado, voltar para aquela servidão, voltar para aquela idolatria, a gente tem que ficar a pé e ir em frente, né, garantir que a gente vai, né, guardar esse dia, que a gente vai lembrar e santificar esse dia. Né? Não podemos retroceder em nenhum momento. E o caniço representa a escritura, representa a Torá. Né? O caniço representa a Torá. Por quê? Porque ele era feito, né? Ele era feito de papiro que era retirado lá do caniço, né? Aquela cana, aquele junco que se transformava lá por um processo, ele se transformava numa folha. Então esse era o caniço representa a Torá. E em Yeshaiá, o profeta Isaías, nós vemos lá no capítulo 42 que ele começa assim, ele nos traz uma referência ao caniço e nos traz uma referência a Yeshua, que virá, né, muitos anos depois, virá justamente trazendo esse mesmo ensinamento. Então ele diz aqui, o Eterno, dizendo: em Abdi, eis o meu servo, a Timar bo, que sustento, Berriri, Hatzeta, Nafshi, Natati, Uri Alav, Mishpat,
le goim yotzi. Meu escolhido, nele se delicia minha alma. Coloquei meu mover sobre ele. Juízo, né? Mishpat le goim yotzi. Juízo levará as nações, o julgamento segundo a Torá, o julgamento da Torá, da palavra do Eterno. Lo itzak velo Issa velo ish meah barutz koló. Não gritará, não se exaltará e não se ouvirá sua voz nas ruas. Ele não vai sair gritando a Torá, ensinando a Torá, né? Ensinando a Escritura, ensinando os juízos do Eterno de voz alta, fazendo balbúrdia, juntando as pessoas, gritando, querendo que as pessoas entendam na porrada, né? Como muita gente tenta ensinar alguma coisa na base da ignorância, na base da violência, na base do grito. Né? Com grito ninguém aprende nada, né? Você tem que ensinar sempre de uma maneira educada, de uma maneira lúdica, que as pessoas entendam. E Yeshua fazia exatamente isso. Ele dava exemplo, ele mostrava, né? Ele agia conforme os ensinamentos do Eterno. Caná, o caniço. Caná, Hatsutz, o caniço quebrado, Lo Ishabor, não quebrará. O Pistá Kehar Lo I Kavená, e o pavio não apagará. Le Emet Yotzi Mishpat, pela verdade tirará justiça, ou seja, pela verdade ele vai tirar justiça para todo o povo. Então é um ensinamento, né? O ensinamento que Yeshua nos traz. O caniço quebrado é justamente aquele caniço, né, com que é feita a Escritura. O caniço quebrado porque ficou durante muito tempo esquecida a Escritura. Depois que o povo entrou na terra prometida, o que eles fizeram? Eles se esqueceram da Escritura, eles se esqueceram do Shabat, eles se esqueceram dos moedim do Eterno, eles se esqueceram de guardar os mandamentos do Eterno. Então não se fazia mais nada, né? Não se fazia mais não se guardava mais nenhum moedim, não se santificava o Shabat, né? Até que um sacerdote limpando lá o templo ninguém usava a Escritura no templo, né? O templo simplesmente eram doutrinas, era o que um falava para o outro, ninguém seguia os ensinamentos da Escritura, até que um sacerdote abriu lá um baú que estava todo empoeirado, foi limpar e descobriu lá os rolos, o caniço que estava quebrado, que estava jogado ali, né? Que estava abandonado. E aí ele rasgou as suas vestes, levou para o rei também rasgou as suas vestes e a partir de então passaram a guardar os moedim do Eterno. Então nós temos sempre que lembrar, né, dos ensinamentos de Yeshua que diz, não vim, nem pense que vim abolir a Torá e os profetas. Né? O caniço é a Torá, o pavio são os profetas, né, aqueles que levam a luz à frente, o pavio não apagará, pela verdade tirará a justiça. Nem pense que vim abolir a Torá e os profetas. Não vim abolir, mas cumpri-los. Então é esse o ensinamento de Yeshua. É isso que nós temos sempre que lembrar que Yeshua veio fazer. Né? Yeshua não veio ao mundo simplesmente para curar as pessoas. Né? Muita gente acha que Yeshua era um curandeiro, né? Era aquele que curava as pessoas que tinham doenças. Mas não é isso. Isso não era o seu papel principal, isso era uma consequência de trazer dignidade às pessoas, de trazer a palavra às pessoas, de trazer a justiça da verdade, né,
a verdade como justiça para essas pessoas. E aí as pessoas se curavam. Não era ele que curava, é o Eterno que cura. É quando a pessoa aceita, né? Quando a pessoa confia no Eterno, ela é curada. Então, muita gente até hoje acha que Yeshua, né, curava dor de dente, olho, pessoa cega, pessoa muda, pessoa que era aleijada. Yeshua não tinha esse papel. Isso era uma consequência do ensino que ele trazia, né, do caniço e do pavio que ele vinha trazer, né, da maneira maravilhosa que ele trouxe, como nenhum outro trouxe até os dias de hoje. Então, o Shabat, né, o Shabat representa os Moedim, representa a Teshuvá. O Shabat é o primeiro Moed do Eterno, o primeiro que foi criado, né, propriamente para ser o exemplo para todos os outros. Agora nós vamos ver todos os outros Moedim e vamos então entender um pouquinho mais de cada um. Ele Moedai Moadei Adonai. Ele Moadei Adonai. Mikai Kodesh Asher Tikeru Otan Be Mo Adam. Estes são os tempos designados de Adonai. Minha convocação santa. Ele que está convocando. A gente tem que sempre lembrar isso, porque as pessoas querem mudar, querem fazer o seguinte. Não, então agora a Páscoa vai ser o domingo depois da lua cheia da primavera. Não vai ser mais, né? Não vai ser mais no dia 14 de Nissan. Vai ser no dia que eu quero. O Shabat não vai ser mais o 7º dia, vai ser o 1º dia porque eu quero. Não é assim, são convocações dele, ele que faz essa convocação, você que tem que se adaptar à data do aniversário da sua esposa, do seu filho, não eles que têm que se adaptar à tua agenda. Né? Então o Eterno diz que os convocarão nos tempos designados, ou seja, no início do ano você já tem agendado quando é que vai ser cada uma das datas. Então coloca aí no seu celular, né, na sua agenda, numa folhinha que você tiver na parede, né, anota aí, tal dia é a Pêssah do Eterno, tal dia é Shavuot, tal dia é Sukkot, tal dia é Yom Kippurim. Então anota essas datas, esses tempos designados pelo Eterno. Você pode fazer isso. Hoje nós temos aqui no canal, você pode baixar Kalur, né? Kalur, que é um calendário, né? Um calendário hebraico que está aí disponível, e você tem todas essas datas, você tem as datas das porções, o nome das porções, semana a semana. Então você não tem como dizer assim, eu não sabia que era Shabat hoje, né? Eu não sabia que ontem foi Yom Kippurim. Então você tem isso, você pode anotar todos esses moedinhos. Então não tem como dizer que não sabia. Né? Então vamos começar pela Pêssah. Né? Pêssah é o primeiro, né? É o primeiro moed do Eterno. Quer dizer, o Shabat não é o primeiro, o Shabat é o zero, é o antes de tudo, é o que começa tudo. Né? O Shabat eu não diria que é o primeiro. O Shabat ele nasceu Shabat. Esse aqui, né, Pêssah, ele não nasceu Pêssah. Né? Pêssah não nasceu Pêssah. O primeiro Pêssah não existia. Né? Como o seu aniversário. Qual foi o dia mais importante da sua vida? Né? Esse dia você não marcou. Né? E é o dia que você nasceu. O dia que você nasceu não é, né, não é aquele momento que você foi gerado, que o espermatozoide fecundou o ovo, se multiplicou, passaram 9 meses, né, e aí você nasceu. Esse nascer foi o importante. Mas você não marca ele é zero, não teve festa, teve muita dificuldade, né, da mãe que acabou de ter um filho, do pai que estava perdido, não sabia o que fazer, tudo novidade, muita coisa acontecendo, não dava tempo de festejar, de tomar uma taça de vinho, de comer um pedaço de bolo, não tinha nada disso. Aquele dia ali foi um dia de muitas coisas a fazer.
Mas dali um ano começa a comemorar o aniversário, né? O primeiro ano, o segundo, o terceiro, o 20º, o 90º. Espero que o Eterno favoreça você a viver os 120 anos, né? Os 120 anos que Moshe viveu, né? Com saúde, sem ter catarata nos olhos, sem ter nenhum problema de saúde. Então, eu espero que o Eterno, né? O Eterno te abençoe com essa dádiva, que você envelheça com saúde, com sabedoria. Mas você, então, a primeira peça não teve nenhuma festa. A festa virá nas próximas. Então o Eterno está dizendo aqui como serão essas comemorações. Barrodes Harishon, no primeiro mês, né? No primeiro mês, na primeira lua nova, né? O mês hebraico começa na lua nova. Por que a lua nova? Porque a lua nova é aquele momento que você não tem nenhuma luzinha vindo da lua, né? Se você tiver uma luzinha, é um dia antes ou um dia depois, é um momento antes, momento depois. A lua nova, a lua Rodas, é aquela que é totalmente escura, que essa dá para marcar. A lua cheia a gente não tem como marcar, porque um pouquinho antes, um pouquinho depois é a mesma claridade. Nossos olhos não conseguem perceber. Mas a lua nova a gente consegue perceber. Então o Eterno facilitou para a gente. O primeiro, né, o primeiro dia vai ser justamente aquele momento da lua nova. Berrones Harishon, no primeiro mês. Be-Arba'a Assar, no 14º. 14º o quê? 14º dia. Lahodes, 14º dia do mês. O Eterno não coloca aqui Yom, né? No 14º dia do mês. Beim ha-Arbaim Pesach la-Adonai. Beim, aqui nós temos que guardar um tempinho para discutir essa marcação de tempo, né? Essa marcação de tempo que é muito delicada, porque quando a gente traduz, a gente perde, né? A gente se confunde. Eu me confundi, fiquei aqui fazendo conta, fiquei aqui procurando entender melhor isso, e o Eterno nos dá aqui, né, duas palavras que são muito semelhantes. Arbaá, quarto, e Arbaim, né? O mesmo som, praticamente o mesmo som, mas aqui nós temos o 14º dia e aqui nós temos os Erev, né? Erev, aqui a palavra Erev, né? Arevaim, os Erev. Mas o que é o Erev? O Erev ele não é um momento, o Erev é um período. Né? Então a gente está sempre confundindo e muitas traduções colocam aqui na tarde, né? Na tarde é peça para Adonai, mas no português, né, no nosso Brasil, a tarde vai das 12 horas às 18 horas, mais ou menos, né, no pôr do sol, do meio-dia até o pôr do sol. Isso é tarde, depois é noite. Então, quando a gente fala na tarde, fica parecendo que a peça é às 3 horas da tarde. Não é, a peça não é às 3 horas da tarde. A peça é um outro momento, né? A gente tem que entender, né? Tem que entender esse jogo de palavras aqui para entender justamente o início do mês e o que esse mês está representando aqui, o que esse Arbaá está representando. Né, o 14º dia é o dia da lua cheia, é o dia que a luz no céu, né, a luz no céu provocada pelo reflexo da luz do sol na nossa lua, o astro menor que vem tomar conta, né, que vem gerenciar a noite. Aqui o Eterno traz lá de Bereshit, né, para a gente entender isso aqui. Então, esse Arevaim tem relação justamente com essa lua, com essa luz que está aqui misturada na escuridão. Por isso que eu traduzi aqui, ó, entre as misturas de escuridão e claridade, que eu já vou explicar para você com um desenho aqui, para você, né, para você entender melhor, porque eu levei muito tempo para entender isso aqui. Confesso que eu achava que eu tinha entendido, mas não tinha entendido patavina. Então,
qual é esse primeiro mês? O primeiro mês o Eterno disse quando Moshe, né, quando Moshe foi avisado de que eles sairiam no 14º dia, o Eterno disse, o mês de Aviv, esse é o primeiro mês, né, primeiro mês para vocês. Aviv é a primavera, então o mês de Aviv é o mês da primavera, o mês da primavera que depois foi traduzido para Nissan, né, é o mês que marca justamente a primavera, né? Primavera. Mas qual o dia que foi exatamente a Pessa? Né? Que dia que aconteceu a Pessa? Vamos lembrar lá de Shemot, quando aparece esse termo a primeira vez, no capítulo 12, nós temos lá toda aquela explicação que o Eterno dá, né, para Moshe de o que aconteceria. Verraiá lachem meret ad arba'a asar yom la rodesh hazeh ve shahatu oto kol kechal adat Israel bein ha-arbaim, as mesmas palavras, né? Arbaim e Arbaá, as mesmas palavras que estão usadas aqui em Levítico 5, vinha lá de Shemot 12, verso 6. E será para vós, para guardarem até o 14º dia desse mês. Quando ele manda levar um cordeiro, né? Um cordeiro perfeito para casa, e o abatam todo o ajuntamento da comunidade de Israel na tarde. Né? Então essa é a tradução, na tarde, mas não é na tarde. Né? Não é na tarde, é Beim Arvaim, não é na tarde. Né? Você tem que entender que quando a gente fala na tarde parece, né? Parece que a gente está sacrificando o cordeiro às 3 horas da tarde, às 2 horas, depois do almoço você vai lá e sacrifica o cordeiro, mas o Eterno está falando que é entre os Erevaim, entre as escuridões, entre a mistura da escuridão com a claridade, ou seja, abater entre o início do Erev do dia 14 e o início da Erev do dia 15. Então, nós temos que tentar entender qual é esse momento, né? Qual é esse momento. Aqui tem uma figura que mistura o dia e a noite num mesmo local. Então nós temos aqui a claridade do dia e a escuridão da noite, que o Eterno, quando a gente estuda lá em Bereshit, né? Bereshit, no capítulo 1, do verso 4, verso 15, a gente entende, né, que o Eterno separou Avidil e separou Elohim, separou o Criador, Beim Haor, Uveim Ahodesh. Então isso é mais um detalhe que o hebraico traz que nós não temos na nossa língua. Quando o Eterno separa as coisas, ele sempre coloca entre a luz e entre a escuridão. Né? Não é entre a luz e a escuridão, ele sempre coloca o entre. Quando são coisas iguais, só aparece um entre. Vaikra Elohim Laor Yom, e chamou Elohim para a luz dia de Lahodesh, Lahosher, e para a escuridão, Kará, lá ela chamou noite. Então nós temos o dia e a noite. Então vamos identificar aqui, né? Vamos identificar justamente aquele momento do Erev e o momento do Boker, né? Yehi Erev, Vayehi Boker Yom Errad. Então, eu vou tirar a minha cara daqui para você ver melhor, né? Para você ver melhor esse momento do entardecer, que muita gente bate palmas. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum, as pessoas vão para a praia e na hora que o sol se põe, bate palma para o sol, né? Louvam lá o Deus Sol. E fazer o quê, né? Deixa eles lá festejando a sua idolatria, né? Mas o que nós temos aqui? O sol se põe, né? O sol se põe no
no horizonte, e nós dizemos que o dia está indo embora e está entrando a noite, né? Esse momento aqui é o que a gente chama de Erev, momento pelo menos o que eu entendia era isso, né? Até preparar esse estudo, eu entendia que esse momento é o Erev. Mas, na verdade, não é só esse momento o Erev, não é só o momento dessa mistura de luz, né? Porque o Eterno diz, vai ri, Yeri Erv, Vaeri Boker, Yom Errad, Yom Sheni, Yom Shelishi, né? Todos os dias ele diz, foi o Erev e foi o Boker. E a gente sempre coloca, e foi à tarde, e foi amanhã, como se fosse só aquela meia horinha da tarde, aquela meia horinha da manhã. Mas, na verdade, o que é o Erev? O Erev é, desde esse momento até o nascer do sol, né? Até o nascer do sol é Erev, chamado de Laila. O Eterno deu o nome de Laila à noite, mas é um momento, né? É um momento que a luz e a escuridão se misturam, né? E aí nós temos que apelar um pouquinho para a física, né? A física. Eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho da física, né? Dos conceitos de física que a gente tem aqui nesse Erev, nessa mistura de escuridão e luz. No dia seguinte, virando lá para o outro lado, lá para o oeste, o sol começa a nascer, né? O sol começa a nascer, o dia nasce. Esse momento é o Boker, né? Esse momento da luz vai ser o Boker. Boker não é somente essa mistura, mas é toda a claridade. Então, vamos ver aqui o que é uma Laila, né? O que é uma Laila, o que é uma noite. Não há escuridão total no nosso céu, né? Sempre que você tiver numa escuridão total, você vai ver alguma coisa, você vai ver a luz das estrelas, você vai ver a escuridão misturada com luz. Sempre tem, do pôr do sol até o nascer do sol, sempre a escuridão vai estar misturada com luz. Não existe escuridão total, né? A escuridão sempre traz um pouco de luz, porque se você mede alguma coisa, você mede a luz, você não mede a escuridão. Né? Na física a gente aprende isso, a gente não mede escuridão, a gente mede luz, muita luz, pouca luz, né? Uma réstia de luz, mas sempre que a gente mede, o que a gente consegue perceber é a luz. E durante a noite a gente percebe a luz está sempre misturada com a escuridão. Então, essa mistura de luz e escuridão, né? Essa mistura de luz e escuridão é justamente, né? É justamente esse Bein Ha-Arvaim, é o meio da noite, é justamente aquele momento que, se a gente pode dizer, é o mais escuro possível. Por quê? Porque o sol nesse momento está exatamente do outro lado. É o mínimo de luz que chega e é justamente o meio, né, entre as misturas de luz e escuridão. Então é nesse momento que o Eterno, né, marca a sua passagem a Pêssar. Né? A Pêssar, então, vai acontecer nesse momento. Né? Então, lá em Shemot, nós vemos ainda ver avar-ti e passarei be'eretz Mitzrayim, na terra de Mitzrayim, balaila nessa noite, ri keitim, e abaterei com Bechor, todo primogênito, todo macho primogênito, Be'eretz, na terra ou da terra Mitzrayim, de Mitzrayim. Né? Então, abaterei todo o primogênito na terra de Mitzrayim. Me Adam, de Adam, do ser humano, Vead, de Remá, e também animais, os primogênitos dos seres humanos e os primogênitos dos animais. O Berrol
Elohai, e contra todos os deuses e contra todos os deuses Mitzrayim, de Mitzrayim, e esse farei mishpatim, juízos, Ani Adonai. Então o Eterno diz que vai passar, né, vai passar exatamente nessa noite, no Erev do dia 15. Por quê? Porque a passagem do dia justamente no Erev. Então terminou o Erev, terminou o Boker do dia 14, começa o Erev do dia 15. Então nós temos aqui no Erev do dia 15 que o Eterno vai passar no meio da noite, no meio das escuridão, no meio da mistura da escuridão com, né, com a claridade do dia, a luz do sol que se espalha pela nossa atmosfera, que chega alguma coisa mesmo durante a noite, a luz das estrelas. E se tiver lua cheia, como esse dia tem a lua cheia, então vai ser aquele momento, né, vai ser aquele momento que a lua vai estar no seu auge, no apogeu, como a gente chama, exatamente em cima, né, da nossa cabeça, no meio do céu, porque é lua cheia e o sol está diametralmente oposto, lua e sol. Né? Então, é isso que o Eterno está dizendo na Erev do dia 15. Verhayah Hadam Lachem Leot, e será para vós, e será o sangue para vocês, para vós, por sinal, Laot, al habaitim, sobre as casas, asher atem, asher que vocês, né, que vocês colocaram ali, ou seja, onde vocês passaram o sangue, né, passaram o sangue nos umbrais da porta e na viga da porta, formando a letra Het, né, formando a letra Het. Verei et Hadam, e verei o sangue, o passar, aqui nós temos a letra Het, né, o portal da porta, as duas colunas e a viga em cima. O passar-te e saltarei, né, pularei aquela casa, alerrei, saltarei sobre vós, velô e rie, barrem, e não existirá em vós Negev, não existirá em vocês pragas, li mexerit, para vos destruir, ha koti baeretz Mitzrayim, quando eu ferir na terra de Mitzrayim. Então o Eterno vai saltar aquelas casas que todos marcaram, né, com o sangue do carneiro, o sangue do cordeiro, quer dizer, cordeiro de um ano, né, então é um cordeirinho ainda. Então o Eterno diz saltar, Pessar quer dizer saltar, né, Pessar quer dizer justamente saltar, não é a ceia, não é a comida do carneiro, né, do cordeiro, não é nada disso, é justamente o verbo saltar, como nós vimos ontem, né, o verbo, né, o coxo é aquele que não salta, e saltar é justamente Pessar. E aí ficou esse nome até os dias de hoje, desse salto que o Eterno dá sobre essas casas. O Vaharishá Assar, e no 15º Yom Lahodesh, e no 15º dia desse mês, você vê que o Eterno aqui colocou Yom, né? Lá no 14º ele não colocou Yom. Por quê? Porque as letras todas têm um significado. Né? Nós temos aqui Gemátria, nós temos sequência de letras equidistantes. Então, às vezes o Eterno coloca, às vezes não coloca, justamente para que a gente possa, em um determinado momento, fazer esse estudo, descobrir mais e mais segredos. A Torá, né, você pode passar a vida inteira que você não vai conhecer todos os detalhes, todos os segredos que a Torá nos traz.
Hazeh Hag HaMatzot. Aqui nós temos a palavra festa de Matzot, das Matzot, né? Festas dos pães sem fermento. Então nós temos a primeira vez a ocorrência da palavra Hag, festa. Então aqui o Eterno está definindo esse moed como uma festa. Hag HaMatzot, a festa das Matzot lá Adonai, para Adonai. Shi Veat, 7, e a mim 7 dias, Matzot Tohalu, 7 dias comerão, comam, né? Comam, aqui a palavra comam, o tempo do verbo comam é melhor do que comerão, né? Mas é praticamente o mesmo significado. Em 7 desses 7 dias vocês comerão matzot. O que é a matzot? A matzot é o pão que é feito de uma farinha que não foi levedada. Porque naquele momento que eles saíram lá de Mitzrayim, né, naquele momento que eles saíram do Egito, não deu tempo de fazer o pão, né, esperar crescer, esperar levedar, assar. Eles misturaram a massa e levaram ao forno aquele pão que não tinha, então, fermentada a sua massa. Então, esse é o significado da matzá, o pão levedado. Então, a peça e a matzot acontecem juntas nesse momento aqui, nessa passagem, né? Essa passagem de Nissan. Então, essa é a peça matzot, o início da peça matzot. No primeiro dia, Bayom Harishon, no primeiro dia, né? No primeiro dia, Mikra Kodesh, convocação santa em Elahim, será para vocês. Kol Melach Melechet Avodá, nenhum trabalho, não fareis nenhum trabalho, todo trabalho servil, né? Todo trabalho servil, lotasu, não farão, ou não fareis nenhum trabalho servil. Então, nenhum trabalho, conforme a gente já disse anteriormente, a diferença entre a convocação santa e o Shabat, Shabaton, né? Então, esse é esse momento. Vê e crevtem otam Adonai, e sacrificareis no fogo. Desculpe. Vê e cravtem e she ladonai, e sacrificareis no fogo para o Adonai, para o Eterno. Shi veat e amin bayum ha shivi mi kra kodesh com melachet avodah lotasu, e se sacrificareis no fogo para Adonai 7 dias. No 7º dia será convocação santa, não fareis todo o trabalho servil. Então vai ser do Erev do dia 15 até o Erev do dia 22, ou seja, a partir do Erev do dia 15 até o final do dia 21, o início do Erev do dia 22. São 7 dias aí. E aqui, por esses versos aqui, a gente tem essa pergunta aqui. Pensa Matzot não é um Shabat, Shabaton? Né? Aqui está dizendo que é uma convocação santa, mas vamos prosseguir que você vai ter esclarecido aí a sua dúvida, né? Porque a dúvida ela aparece aqui, parece que o Eterno está dizendo que é uma convocação santa o primeiro dia e o último dia, o 7º dia, mas nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos ver mais à frente o que o Eterno vai falar sobre isso. A gente tem que sempre lembrar que o Eterno está dizendo que isso vai valer dali para frente. Aquele primeiro foi o zero, aquele primeiro não foi contado. O único que foi contado desde o momento da sua criação foi o Shabat. Né? O único Shabat, Shabaton, que já nasceu Shabat, Shabaton, foi o Shabat do 7º dia. Vai da beira Adonai el Moshe Lemor.
E falou Adonai para Moshe, dizendo: Daber el binei Israel, ve amartai, fale aos filhos de Israel e dirás, Alechem, para eles, que Kitavohu, quando entrarem el haaretz, na terra, Asher ani notem, que eu vos dou, né, que eu dou para vocês, que eu dou Lahem para vocês, né, quando entrarem na terra que eu dou para eles, e aqui está dizendo para Moshe dizer para o povo. Então, às vezes, a gente mistura aqui os tempos dos verbos. Né? Quando entrarem na terra que eu dou para eles, para todo o povo que entrar, o Ketserretem et Ketsirat, e colherem a colheita, a va ha beitem et omer e shit que se rehen ao hakohen, trarão um feixe do princípio da colheita deles ao Cohen. Então, aqueles primeiros omerim que vão ser colhidos, eles têm que ser levados ao Cohen. Né? Aquele primeiro que vai ser colhido ali tem que ser levado ao Cohen. Seria aquele inicial vai ser levado ao Cohen. E o que é um homer? Né? Um homer é justamente isso. Quando se corta o trigo, né? Se corta o trigo, se faz um amarrado. Esse amarrado é um homer, é uma quantidade de espigas que são separadas, que vão ter um determinado peso, né? Que vai ser então separada essa quantidade que vai encher lá uma vasilha que tem um volume, que tem uma quantidade de material certa ali dentro, um peso, né? Hoje diríamos um peso correto daqueles grãos, né? Então isso normalmente era cortado, colocava-se uma cesta nas costas e ia se amarrando e colocando nas costas, ou então se amarrava, deixava no canto, e aí, né? E aí depois alguém ia lá com uma carroça e carregava todos esses omerinhos lá para o celeiro. Né? Então é isso que é o homer. Esse primeiro tem que ser separado para o Cohen. O que o Cohen vai fazer? E moverá o feixe à frente de Adonai para agradar-se deles no dia seguinte ao Shabat. Né? Moverá o Cohen Ve enif et ha-omer, e moverá o feixe, lifinei Adonai, à frente de Adonai, lir, isomerhem, mimar, harat, ha-shabat, mimaharat, né? Mahar, amanhã, no dia seguinte, na manhã ou no dia seguinte a Shabat e do Shabat. Então, esse Shabat aqui é justamente o Shabat de Pesach Batsur, aquele dia que começa no Erev do dia 15 e vai até o final do Erev do dia 15, ou início do Erev do dia 16. A partir dessa primeira ocorrência, esse passou a ser o primeiro Shabat. Então, um ano depois é igual ao seu aniversário. Quando você nasceu, não contou aniversário nenhum. Você só vai contar o aniversário lá na frente, né? Dado depois que completar um ano. Então, o Eterno está dizendo, a partir de agora, vocês comemorem todos os anos, nessa data, esse Shabat Shabbaton. Então, esse primeiro dia é o Shabat Shabbaton. Ele não fala nada do sétimo dia, então o sétimo dia é uma convocação santa, né? É uma convocação santa, ou seja, você não fará trabalho servil
mas você pode ir lá pintar a sua parede, você pode ficar em casa, você pode ir para a praia, mas desde que você não faça trabalho servil e comemore, né, comemore uma festa com o Eterno nesse dia. Você vai fazer com que esse dia seja um dia diferente. Você não vai trabalhar, você pode fazer alguns trabalhos, mas você não vai fazer trabalho servil. E oferecerão no dia de moverem o feixe um cordeiro sem defeito da idade de 1 ano, para elevação a Adonai. E ofertarão 2/10 de farinha pura amassada com azeite no fogo para Adonai, aroma fragrante, e libação de vinho, 1/4 de rim. Então, nós temos aqui que 2/10 de efá é uma medida para coisa seca, né? Para farinha, para grãos, para qualquer coisa assim, que vale basicamente 22 litros. Aqui o Eterno não fala 2/10 de efá, mas ele fala, né? Ele não li em hebraico, mas aqui não fala do efá, só fala simplesmente 2/10 de farinha pura, mas a gente sabe que essa medida é uma medida de secos, né? Então é uma medida que dá mais ou menos 4,4 litros de farinha. E o vinho, que é uma libação, é 1/4 de rim. Rim. Rim é essa medida de molhados, né, os secos e molhados. Então, nós temos aqui 3,67 litros, que é a medida inglesa de galão. Né? Um galão tem mais ou menos esse volume aqui de líquido que vem trazido desde lá da Escritura. Pão, farinha e grão tostados não comerão até finalizar esse dia, até levarem o corbã ao Elohim deles, né? Ao Elohim deles, o Eterno está dizendo, ao Elohim que eles adotaram como seu Elohim, ao Elohim que eles servem, que é o nosso Elohim, que é o Elohim, né, daqueles que seguem as suas instruções. Estatuto perpétuo por suas gerações em todas as suas moradas, em todos os locais que eles habitaram, em todas as cidades, em todos os países, em qualquer lugar do mundo que eles estiverem, eles têm que fazer, né, guardar esse dia, guardar esse ensinamento. E contarão para eles desde o dia seguinte do Shabat, ao levarem o feixe como oferta movida, 7 Shabatot completos acontecerão. Então vamos ler aqui no hebraico. O Sefartem Lahem, e contarão para eles Maharat, desde o dia seguinte, Hashabat, do Shabat, Yom Ha-Shiachem et Omer, no dia que levaram o Omer Ha-Enufar Sheva Shabatot Temimot Tirei Iná, ou seja, 7 Shabatot Temimot completos acontecerão. Então, são 7 semanas que vão se suceder, são 7 semanas acontecerão, 7 Shabatot acontecerão, 7 vezes 7, 49, que é justamente a Sefirat HaOmer, a contagem do Homer. Por isso que recebe esse nome, contagem do Homer. Por quê? Porque é a partir, né, desse momento que foi levado esse Homer, né, que foi pegado esse Homer, esse primeiro Homer foi levado ao Kohen para fazer, né, o movimento frente ao Eterno. Esse Homer vai ser contado, então, 49 dias. E hoje nós estamos no 25º dia, depois do pôr do sol, nós contaremos o 26º dia do Homer, sempre lembrando que
E essas datas o Eterno diz para marcarmos, então não é uma ordenança do Eterno, nós temos que cumprir esse período, que vai desde o dia seguinte àquele Shabat, que foi o dia 15, então é o dia 16 de Nissan, conta 49 dias, vai dar no dia 5 de Sivan, e no dia seguinte, o 50º dia será o dia de entrega da Torá. Ad mimaharat ha Shabbat ha Shivit, e até o dia seguinte ao 7º Shabat, ou seja, depois de 7 Shabbatot, ou seja, 7 Shavuot, 7 semanas. A semana tem 7 dias, então aqui o Eterno está dizendo que serão 7 semanas completas, serão então 7 Shabbatot. Tis, perru, contarão, aqui a palavra contar, e contarão, Hamishá e 50 dias, Hamishá, 50 dias, ri, kravetem, mi, nerha, doshá, lá Adonai, e trarão da oferta de grãos uma nova oferta de grãos, ao Eterno. Então, o que essa festa está representando? As festas do Eterno sempre estão ligadas à produção de alimento, ao alimento do ser humano, porque a maior dádiva que a gente recebe é esse alimento. O alimento, sem o alimento ninguém sobrevive, nada existe sem receber alimento. Até as galáxias recebem alimento na forma de energia, na forma do movimento, do mover do Eterno que anima todos os seres. Então esse mover para nós nos vem como alimento. Aquele que não come não tem condição de realizar nada, de fazer nada, de pensar, de estudar, de realizar. Então todas as festas estão ligadas às colheitas. A primeira colheita que se dá no período de Nissan e Sivan, nos primeiros meses da primavera, e a segunda colheita que se dá no outono. Então, o que o Eterno está dizendo? A primeira colheita não é para se fazer pão, a primeira colheita vai ser levada para o Eterno. Vocês vão comer do que tinha da colheita anterior, do outono anterior, vocês vão continuar comendo daquele alimento. Agora, esse vai ser levado para o Eterno, e após contar os 50 dias vai ser feita uma nova oferta ao Eterno. Uma Hadashá. Hadashá é justamente a nova colheita, a nova oferta vai ser levada ao Eterno. Porque a primeira colheita que acontece é a colheita da cevada. A cevada é a primeira colheita que acontece. Depois, 50 dias depois, é a colheita do trigo. A cevada é para os animais, para alimentar os animais. Depois vem a colheita do trigo, que essa vai ser, então, levada ao Eterno. A partir daí, vai se poder comer do trigo. Mas o primeiro é sempre para o Eterno. A lembrança de que Ele nos tira o alimento do sol. Então, vamos olhar aqui no Calua, que é um programa que está aqui no canal, é disponível no canal para você marcar as datas. Então, aqui na peça desse ano, ele tem duas formas de apresentação, seja aqui pelo mês civil, ou seja pelo mês do calendário hebraico. Então, aqui, o calendário civil é colocado em marrom, o calendário hebraico é colocado em azul, e aqui a gente está aqui na opção civil, e aqui eu vou estar marcando, desculpe, está na opção do calendário hebraico, começa 1, 2, 3, começa sempre da direita para a esquerda, e aqui o calendário civil, o mês de abril. O calendário está em inglês, mas não é muito fácil de você acompanhar. Então aqui no dia 14,
Na Erev, depois do dia 14, já é a Erev do dia 15, né? Então aqui finalizou o dia 14, o sol se pôs no dia 14, é a Erev de Pessah. E também, né, também é Matzot. Matzot inicia junto, os pães sem fermentos. E aí, a partir daqui, você conta 7 dias até o sol se pôr no dia 21 e começar a Erev do dia 22, são os 7 dias de Matzot. E no dia seguinte você tem aqui, né, o dia 1 do Homer, a partir do dia do pôr do sol, do dia 23 você já começa a fazer a contagem do Homer. Então sempre o dia começa no final aqui do pôr do sol desse dia, começa o dia seguinte, né? Então esse calendário é feito dessa maneira para a gente poder compatibilizar os dois calendários. Mas o calendário do Eterno, sempre o dia começa no pôr do sol e vai até o pôr do sol, né? Yeri Erev, Vaeri Boker, Yom Errad, Yom Shin. Yom, qualquer dia, sempre começa no pôr do sol. Então há todo aquele período de escuridão misturado com luz, aquele Erev, né? E depois o Boker, que é só claridade, né? É só claridade, não tem escuridão misturada na claridade. A claridade se mistura na escuridão, né? Bendito seja o Eterno que nos deu essa bênção, né? De que nunca há a escuridão total, sempre há, né? Sempre há luz misturada na escuridão da noite, mas o dia sempre é, né? Sempre é a claridade. Então, você pode acompanhar, né? Você pode acompanhar o Calor, tem aqui na descrição do vídeo, você pode baixar esse programa que só funciona em computador, mas aí você pode acompanhar as datas, né? Tudo que vai acontecer, as porções em cada Shabat, né? As porções de cada Shabat, você tem aí todos os detalhes. Mimoshe voterem taviu lechem tenofá sheteim shenei esronim solet ti keinea hametz ta afiná bicurim lá Adonai. E de suas moradas, ou seja, de onde vocês estiverem vivendo, trarão 2 pães para movimentar, feitos de 2/10 de farinha pura. Serão assados, fermentados, primícias para Adonai. Então aqui nós temos o hametz, né? O hametz, que é a farinha levedada, a farinha fermentada. Não é só o fermento, a farinha, se você molhar e misturar a farinha, deixar ela úmida, ela vai começar o processo de fermentação, né? vai levedar. Por isso que a matzá é feita dentro de um tempo de 18 minutos, porque aí não deu tempo de fermentar. Mas se você deixar mais tempo, ela fermenta. O fermento, né? O fermento biológico que se coloca na farinha para acelerar esse processo. O hametz é justamente a farinha, né? A farinha que fermenta. E nós temos aqui bicurim. Né? Bicurim são primícias, são os primeiros, né? Que é justamente essa festa que se dá justamente com Shavuot. Então nós temos 2 festas que acontecem juntos, que são Pessah Matzot, né? Começam juntas, né? E nós temos aqui a festa de Shavuot Bicurim, que acontece no dia 6 de Sivan. Acontecem juntas, essas 2 festas acontecem juntas, essa primícia desse pão oferecido ao Eterno, juntamente com o 50º dia, que representa, né, é o dia que festejamos o recebimento da Torá, recebimento, né, da Escritura. Então nós vemos aqui, né,
esse momento aqui, que é o momento de colheita. No inverno não se colhe nada. No período antes de Nissan é inverno, não se colhe nada, não se produz nada. No verão também, né, se produzem alguns frutos, mas não são, né, não são feitas essas colheitas. As colheitas são exatamente na primavera e no outono. O Eterno sempre preocupado com a nossa alimentação sadia e saudável. Então nós precisamos sempre ficar atentos com a receita de alimentação que ele nos dá. Se a gente seguir a receita de alimentação que ele nos dá, nós teremos saúde, nós não teremos doenças. As pessoas não prestam atenção nisso. As pessoas comem o que não devem, comem coisas erradas, e aí tem doenças, e aí reclamam, e aí acham ruim, acham que não são privilegiadas. Todo mundo nasce, né, com direito à saúde, é só obedecer esses ensinamentos. Então, sempre, né, sempre pensar nessa instrução que o Eterno nos dá. Muitos e muitos trechos da Torá falam da alimentação saudável, né, desde a Torá até os escritos nazarenos. Nós vemos a alimentação correta nos escritos nazarenos, mas as pessoas desvirtuam tudo, mudam as palavras do Eterno e fazem aí, né, fazem ao seu bel prazer. E aí tem as suas dificuldades. E verikra, etem al alechem shivat kevassim temimim bine shana ufar ben bakar errad veelim shenaim Ihiu olá Ladonai Umin Hatan Venish Keren Ishe Rei Rear Nihoar Ladonai. E oferecerão sobre os pães 7 cordeiros sem defeitos, cordeiro de 1 ano de idade, né? De 1 ano de idade, um novilho, né? Um novilho, um filho de vaca. Né? Normalmente o tradutor não coloca isso, porque todo mundo sabe que o novilho é filho da vaca. Né? A vaca só dá novilho, o novilho só pode ser filho da vaca. Mas o Eterno colocou aqui, ó, bem bacá errado, um filho de vaca. Então é o far, né? O far, pinem, bacar, errad. Né? Então, um filho de vaca. Por quê? Porque não é, né, não é um animal feito de ouro, feito de metal, um animal de adoração. O Eterno sempre lembrando do bezerro de ouro, daquela adoração que foi feita do bezerro de ouro, né, que envolveu a Arão e os Erevraves, aquela multidão que estava misturada junto com o povo de Israel e, né, e fez com que fizessem lá, e fez com que a Arão aceitasse, né, criar um bezerro para idolatria. Então o Eterno sempre coloca e o tradutor sempre tira. Né? O tradutor nunca presta atenção nesse detalhe aqui que é muito importante. É sem idolatria, bezerro filho de uma vaca. 2 carneiros serão elevação a Adonai, e a oblação e a libação no fogo, aroma fragrante a Adonai. Então, elevação é a oferta queimada, oblação a oferta de grãos, a libação a oferta de vinhos. E oferecerão um bode pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano, oferta de shelamim, oferta de expiação. Né? E os moverá o Cohen sobre o pão das primícias, moverá à frente de Adonai sobre os 2 cordeiros, serão santos a Adonai, serão para o Cohen. Então o Cohen é que vai receber, né, que vai receber essa carne para se alimentar. E proclamarão, ao finalizar esse dia, uma convocação santa. Será para vós, não fareis todo o trabalho servil, estatuto perpétuo em todas as vossas moradas e por vossas gerações.
U Bekutserem, Bekutserem et Ketsir a Letserem lo Terhale Peat Sadeha Bekutserecha Veleket que Tsirecha lo ti laquet le ani ve la guerre ta azot azov otan ani Adonai Elohim. E ao ceifarem a colheita de suas terras, não ceifem os cantos. Lembram lá atrás, ontem a gente falou que o Cohen, né, não deveria raspar os cantos, as peotes, né, da sua barba, né, as suas costeletas, as suas bases das suas barbas. Aqui nós temos o canto da plantação, o canto da colheita. Não ceife os cantos limites do seu campo, em sua ceifa, e juntar a colheita não a juntem. Para o pobre e para o estrangeiro deixarão eles, ou seja, deixarão todo esse material colhido. Eu sou Adonai, o seu Elohim. E aqui nós temos as duas palavras que têm um som semelhante, Ani e Ani. Ani com A e o pobre, Ani com Aleph, eu. Né? Então o Eterno está mostrando aqui a sua humildade frente a todos nós. Então nós temos também que ter a humildade de alimentar o pobre, então não cortar, né? Não cortar os cantos limites da barba, como a gente viu na porção Kedoshim, e como nós vimos também no início desse estudo, no início dessa porção ontem. Né? Então vamos lembrar lá de Ruth. Né? Ruth, ela era uma viúva, ela era pobre e ela era uma estrangeira, né? Ela era moabita, ela não era uma israelita, ela não era uma levita, ela não era de nenhuma das tribos de Israel, ela era moabita, né? E ela era pobre, viúva, e então ela foi ao campo de Boaz, né, para colher justamente a colheita que ficava caída, que caía ou que estava nos cantos. Então ela podia então pegar todo esse trigo para alimentá-la, né, porque ela passava por essa necessidade. E depois a gente vai estudar, né, mais sobre a Megillah Esther. São dois textos que a gente sempre estuda durante o ano, a Megillah Esther, né, e o livro de Ruth. O livro de Ruth também, que está nos escritos, e que a gente estuda toda a trajetória de Ruth, né, uma moabita que também se encanta com o Eterno, adota a palavra do Eterno, pratica a palavra do Eterno, e aí dela veio o rei Davi, Amélia, e posteriormente Yeshua, né? Yeshua vem também da linhagem de Ruth e Boaz. Então eu quero mostrar para vocês agora, para finalizar, né? Nós já estamos quase em 2 horas aqui, para finalizar esses 50 dias da festa de Shavuot. Né? Então, se você pegar o livro de Bereshit no hebraico, né? Tem que ser no hebraico, não pode ser traduzido, porque senão você não encontra esses códigos que o Eterno colocou aqui. Né? Toda a Torá, ela foi entregue no 50º dia, foram entregues as 2 tábuas com as 10 palavras. E isso é a representação de todo o ensinamento do Eterno que veio da Torá, que foi escrita, né? Posteriormente foi escrito, o Eterno ditava para Moshe, e Moshe escrevia aí os textos todos. Mas se você pegar o livro de Bereshit, né? No primeiro Tav de Bereshit, você tem aqui o primeiro Tav, você vai contar
50 letras, né? 50 letras, aqui no número 50 você acha uma letra Vav. 50 letras depois você vai achar a letra Resh, e 50 letras depois você vai achar a letra Rei, né? Formando aqui a palavra Torá. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, ve'haaretz hayta tohu vavohu, ve'rosher al pinei terrom. Nós temos aqui a segunda letra. Ve'ruach Elohim merahefet al pinei hamaim. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Vai Yare, né, aqui uma Resh, vai haver Are Elohim et Haor Kitov. Vai Vidil Elohim Bein Haor Uvein Hahosher. Vai Kra Elohim, nós temos aqui a Rei, Elohim Laor Yom U Lahosher Kara Laila. Vayehi Erev, Vayehi Boker Yom Errado. Então nós temos aqui no primeiro dia da criação a palavra Torá escrita a cada 50 letras. É uma coisa que muitos dizem, isso é uma coincidência, isso aconteceu por acaso. Aí você vai lá no livro de Shemot, você vê a mesma coisa. Eu não vou trazer aqui o exemplo, né? Mas você tem aí as planilhas aí no canal, você pode trabalhar com as planilhas e perceber que você tem isso no livro de Shemot. No livro de Vaikra, um pouquinho mais à frente, não é no primeiro parágrafo, você tem aí mais à frente. No livro de Bamidbar e no livro de Devarim, você tem também a palavra Torá, né? Se você quiser aprender um pouquinho mais, você tem aqui no canal, no curso de hebraico, você tem aí uma sequência de letras equidistantes e no pedacinho da Torá que a gente apresentou no ano de 5.782, você tem também uma explicação desses códigos a cada 50 letras nos 5 livros. Então você tem aí, né, tem aí um bom material de estudo e você tem aí como entender por que são 50 dias, né? O povo todo precisou se preparar, desde a saída do Egito até receber as tábuas. Eles não receberam no dia seguinte, por quê? Porque na cabeça deles, eles ainda eram servos do faraó, eles ainda praticavam idolatria, levou muito tempo, né? Esses 50 dias aconteceu muita coisa, eles brigaram pela água, reclamaram que estavam sem beber há muito tempo, receberam a água estava amarga. Aí o Eterno mandou jogar um pedaço de árvore lá, a água ficou boa. Depois teve os amalequitas que atacaram. Teve muita coisa acontecendo nesses 50 dias até que eles chegaram, né, no Sinai, e o Eterno disse para eles se lavarem, se purificarem, que dali 3 dias, eles receberiam essa aliança que o Eterno faz com todos nós, as suas 10 maravilhosas palavras. Então, ele precisou que esses 50 dias acontecessem para que o povo se purificasse, né? 7 semanas para que o povo se purificasse, para que o povo deixasse para trás o Egito, né? E passasse então a querer receber as palavras do Eterno, né? Como eles disseram, faremos e ouviremos, faremos primeiro, depois ouviremos. A gente sabe que não foi bem assim, a gente sabe que não é bem assim até os dias de hoje, né? Muita gente nem ouve, quanto mais pratica, né? Eles disseram que iam praticar e depois ouvir, mas rapidamente deixaram isso de lado. É o ser humano, né? O ser humano precisa muito aprender. Felizmente, nós temos muitas pessoas que já estão no caminho de Techuvá, que estão ouvindo, que estão praticando esses ensinamentos. Vamos agora, então, ouvir a Birkat Kohanim. Ouvir não, né? Vamos
recitar essa bênção junto com o nosso querido irmão Yosef Torres. פניו אליה והונקה אדוני פניו אליה ויעשה לה שלום ויעשה לה שלום יברך Shalom Lekulam, Shabbat Shalom a todos. Desejo que tenham um bom momento de descanso com a família, um almoço agradável, um descanso pela tarde e retornamos então às 16 horas para finalizar esse estudo dessa porção maravilhosa, essa porção Emor. Shalom, Shalom. Vamos agora ouvir a dupla Aparvarim, né, finalizar o nosso Shaharit Shabbat. פעם היו שם פרחים והגן נתן עצי פרי לרוב והיו השכפים מנשקים את החוף לטרף ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ואני אומר פעם זה פעם אשר והפרח הפך לדרדר והשחף היה לטרף ואני אומר פעם זה פעם אשר והפרח הפך לדרדר והשחף היה לטרף והיו אנשים מורגלים לאור והיו מלכים שיצאו אל הרחוב לטרף ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר ככה יודעים לספר הזקנים שגרים על ההר